Então, toda terça-feira, a partir das 20 horas, teremos as nossas aulas de escatologia, que é o nosso tema da nossa primeiro curso do nosso CTB. Depois virão outros cursos, curso de cristologia, hermenêutica, também queremos dar grego básico e outras cadeiras teológicas que vão surgir. E juntos nós vamos crescer. Eu aprendo, você aprende, nós aprendemos, e o nosso Deus vai ser honrado, vai ser glorificado. Nosso desejo é que vocês continuem sendo bênçãos em suas igrejas, né? Por que nós escolhemos a matéria escatológica? Porque a gente tem percebido que na mídia, que os pregadores eletrônicos têm colocado a igreja de Cristo exatamente na grande tribulação hoje. Isso me preocupa sobremaneira. Eu acredito que a igreja, ela não está vivendo na grande tribulação. E ela não vai passar pela grande tribulação. Esse curso, ele vai explicar isso em detalhes, sobre as bases teológicas de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Então vamos começar nosso curso, para a gente não demorar muito, 8 horas e 1 minuto, certo? Deixa, mais uma vez, eu me apresentar aqui, queridos. Eu sou Francisco Cosmo, eu sou pastor missionário aqui no sul do Brasil, certo? Aqui, à minha esquerda, nós temos a irmã Sulamita, do lado esquerdo, do lado do meu coração, minha parceira, há 31 anos, juntos, graças a Deus por isso. Deixa eu explicar exatamente como é que vai seguir o nosso curso de escatologia, certo? Por favor, é importante isso. Esse curso de escatologia, ele não tem uma duração de tempo. Quanto durar a nossa apostila. A nossa apostila eu já enviei para o grupo CTB, que é o Centro de Treinamento Bíblico, certo? Eu estarei reenviando hoje à noite para aqueles que ainda não receberam. Essa apostila, ela foi enviada parcialmente, a primeira parte, que vai da introdução geral até ao arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, certo? Quando terminar essa parte, eu estarei enviando a próxima parte. Você só deve encadernar a apostila no final do curso, certo? Eu não estarei enviando toda, mas em partes, ok? Então, seria interessante você imprimir essa apostila, porque é um material precioso, valioso para você. Posteriormente, você pode ensinar numa classe de EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa apostila, ela está bem mastigada em detalhes. Essa apostila, ela vai da eternidade passada até a eternidade futura. Vamos falar sobre as dispensações, vamos falar sobre a dispensação da graça, a grande tribulação, todo o período escatológico, passado, presente e futuro. Então, essa apostila é extremamente importante, é a apostila oficial sua. Esse curso, ele é de graça. Você não paga nada pela apostila e nem pelas aulas. É totalmente gratuito. É graça de Deus. Entendeu? Isso é muito importante isso, ok? Outra coisa extremamente importante do nosso curso. Eu estarei enviando para vocês, hoje à noite, nós chamamos aqui no Sul de tema, que é o dever de casa. Esse material eu estarei enviando para vocês em forma de lacunas. Lacunas. Você vai poder responder esse material em casa. É como fosse o dever de casa. Lembra, antigamente, o dever de casa? Aqui no Sul chama de tema. Então, você vai ter o seu tema e você vai responder pessoalmente ou com a sua esposa ou com a sua irmã. Agora, toda a resposta que você vai encontrar, ela está no texto ao lado da pergunta. É como fosse um discipulado avançado, não é um discipulado para novos convertidos. Porque esse curso, queridos, ele não é um curso para pastores,
é um curso para nós, para mim, para você que quer aprender, que quer crescer, que quer ser uma bênção na sua igreja. Então, você vai receber essa segunda apostila por lição e em casa você vai responder. Então, eu gostaria muito que vocês respondessem em casa, porque isso vai trabalhar mais na sua mente. É como fosse para cativar você a buscar as respostas nos textos bíblicos. Isso que eu queria falar para vocês, ok? A duração da nossa aula é no máximo 1 hora, certo? Esses são a introdução do nosso curso de escatologia, ok? Alguém tem alguma pergunta? Às vezes você quer fazer uma pergunta antes de nós introduzirmos as nossas aulas. Alguma dúvida? Entenderam? Tudo certinho? Podemos começar? Ok, então vamos começar, certo? Muito bem. Ok, vamos começar com uma oração. Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Ele possa abrir o nosso coração nesse curso tão importante, que é uma matéria de grande valia, de grande relevância para a minha vida e também para a sua vida. Esse curso tem como tema escatologia à luz da Bíblia. Não é uma escatologia à luz da igreja, à luz da história. Tem que ser à luz da Bíblia. Por isso nós queremos nessa noite pedir a Deus que Ele venha iluminar o meu coração, o seu coração, e que Ele venha nos dar entendimento, compreensão daquilo que nós precisamos entender. Então vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus, por favor. Pai querido, nessa noite, juntos, ó Deus, diante das sagradas escrituras, diante da palavra eterna, palavra do Senhor. Estamos pedindo, Pai, que o Senhor esteja iluminando o nosso coração. Nós somos bíblicos. Nós queremos continuar sendo bíblicos. Queremos que a nossa fé seja pautada sempre na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que nós possamos entender todo o conceito escatológico, passado, presente e futuro. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, diante do teu altar, cada participante desse meet, dessa reunião virtual. Nós te louvamos, Senhor, pela disponibilidade deles, deixar os seus afazeres, talvez alguns compromissos, para estarem aqui conosco, Pai. Honra esses amados irmãos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento do Senhor, mesmo que seja um instrumento desafinado, Senhor, mas usa da forma que tu queres. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelo resgate que o Senhor fez por cada um de nós. Oramos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Amados, toda a nossa teologia na área escatológica, ela tem como base principal a Bíblia Sagrada. Pronto, palavra de Deus. Paulo disse, escrevendo para Timóteo, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A fé é a doutrina, a fé é a palavra do Senhor. Então, toda a nossa teologia escatológica, para ser de Deus, tem que ter respaldo na Bíblia. Então, não é escatologia à luz da Bíblia. A nossa apostila, ela está por trás dela grandes homens de Deus, grandes expoentes da fé cristã, pessoas que são extremamente preparadas, são teólogos, doutores da teologia. São pessoas que nós buscamos conhecimento, buscar conhecimento deles, tá certo?
Eu queria só mostrar para vocês que no final da apostila, você vai ver aqui a bibliografia de onde nós tiramos todo o nosso material na área escatológica. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos pessoas que estão pregando na mídia, que são pessoas renomadas. São pessoas pregadores que nós conhecemos, muitos. Por isso que eu não estou sozinho nessa caminhada teológica, escatológica. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos a Manual de Escatologia do John Pentecoste. Não que ele é Pentecoste, é o nome dele. Ele faleceu no ano passado. Mas os seminários conservadores, de teologia conservadora, se baseiam muito na escatologia com base no John Pentecoste. Muito bacana, era muito estudioso. Outro livro que a gente se baseou a nossa teologia também, tiramos um pouco, é o pastor Evaldo Moraes, Manual Bíblico das Escatologias. Ele é baiano, certo? Mora em Feira de Santana, na Bahia. Outro também é John Murray. Nós tiramos um pouco, falando sobre Romanos, a gente tirou um pouco dele aqui também. Mas um outro livro também que a gente tirou a nossa teologia, a nossa base escatológica, é Teologia Sistemática, John MacArthur. Richard, são dois americanos, são dois pastores, teólogos, pessoas renomadas na área teológica. Então, toda a nossa base teológica, nós tiramos desses livros e de pessoas que conhecem muito bem a teologia na área escatológica, ok? Então, vamos começar a parte da nossa parte introdutória da nossa escatologia. Quando nós baseamos a nossa escatologia, nós entendemos que a maior autoridade nossa, repito, é a Bíblia. Não é um conceito da reforma, não é um conceito de um grupo de teólogos, é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. 39 no Velho e 27 no Novo Testamento, Bíblia. Então, a autoridade bíblica na questão profética sempre será a Bíblia. Se não for a Bíblia, não merece confiança. Recentemente, alguém escreveu que nós não podemos ter certeza de nada. Não podemos ter certeza das profecias de nada. A gente não pode confiar que as profecias, elas são confiáveis. Alguém escreveu há pouco tempo sobre esse assunto. Essa pessoa também ainda afirmou que não há nenhuma boa base para fundamentar aquele que nós cremos. Não existe princípio absoluto, segundo essa pessoa que escreveu na mídia. Ora, nós não podemos acreditar num princípio absoluto chamado Bíblia. Isso é relativo. O que é verdade para você pode não ser para mim. Essa pessoa falou recentemente. Essa maneira de pensar de que a Bíblia é relativa, a Bíblia não é um princípio absoluto, é um retrato da nossa sociedade doentia. Por que não dizer de muitas igrejas? Existem muitos pastores, muitas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo todo, que está colocando a Bíblia em xeque-mate, está duvidando que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Muitos teólogos, né, muitos pregadores já dizem que a Bíblia ela contém a palavra, mas ela não é a palavra de Deus. Quando a gente pensa nisso, a gente refuta de todo o nosso coração de que a Bíblia ela é uma revelação. Ela não só é uma revelação segura, mas a Bíblia ela é digna de confiança. O livro que nós temos nas nossas mãos é a total palavra de Deus. É inerrante. Ela é a voz de Deus falando ao meu e ao seu coração.
Nas Escrituras, nós encontramos tudo que Deus pretendia nos revelar a seu respeito. A Bíblia não é apenas um produto humano. Ela não foi escrita apenas por homens. Porque o autor da Bíblia não é Paulo, não é Moisés, não é Isaías. O autor da Bíblia é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus. Deus usou aqueles homens para escrever aquilo que Deus queria que ficasse escrito. Deus soprou neles. Por isso que a Bíblia não é apenas um produto humano, é a inspiração de Deus. Ao submetermos a autoridade da Bíblia, na verdade, queridos, a gente está submetendo ao quê? A autoridade do Deus vivo. Porque a Bíblia é sim, é a autoridade do Deus vivo. Hoje em dia a gente vê pessoas que estão colocando as experiências acima da Bíblia, a cultura acima da Bíblia, ou sobre a Bíblia. Não. A Bíblia está sobre a cultura, a Bíblia está sobre a experiência humana. A inspiração da Bíblia pode ser explicada da seguinte maneira. Então, como é que a gente pode entender a inspiração na Bíblia? Da seguinte forma: primeiro, Deus, ele supervisionou os autores humanos para que, considerando as características e personalidade e do estilo literário de cada um deles, firmassem com palavras nos manuscritos originais, sem erros, a sua revelação para a humanidade. Foi Deus que supervisionou cada autor da Bíblia. Em outras palavras, os documentos originais da Bíblia foram escritos por homens que tiveram a permissão e direção do Espírito Santo de Deus. Quando a gente estuda o Velho e o Novo Testamento, eles afirmam reiteradamente que sua origem é uma origem divina. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que mostram isso, né? Que a Bíblia é uma revelação divina e ela é digna de confiança. Em Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12, diz assim, ó: para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Ou seja, dessa maneira, os escritos de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento têm origem divina. Foi Deus que deu para eles. Por isso que a Bíblia, ela é digna de confiança. Qualquer pensamento à parte da Bíblia deve ser rejeitado por nós, crentes, que confiamos na Bíblia Sagrada. Davi, ele afirmou, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, ele disse assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha que coisa bacana. Deus falou através deles. É por isso que nós temos a Bíblia em nossas mãos. A Bíblia não é um produto humano, somente humano. É um produto de Deus. Vem do coração do Senhor. Por isso que a Bíblia é formada de princípios. Princípios que vêm do coração do trono de Deus. Paulo, ele também afirmou, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim: toda a Escritura, olha bem, isso ele vai contrastar com muitos pregadores da sociedade, do YouTube e da pregadores eletrônicos. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, soprada. Foi Deus que soprou. Foi Deus que inspirou. É inspirada por quem? Por Deus. E é útil para quê? O que a Bíblia é útil? Ela é útil para ensinar, ela catequiza, ela ensina, ela faz o quê? Ela instrui, mas também a Bíblia, ela corrige, ela repreende para repreensão, para correção, para educação na justiça. E qual é o objetivo? A fim de que o homem seja perfeito, seja maduro e habilitado para toda boa obra. A Bíblia Sagrada, ela não é ultrapassada.
Porque o autor da Bíblia, ele não é ultrapassado, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, querido, quando você ouvir um pregador, ouvir um professor colocando em xeque-mate a Bíblia, desconfie desse camarada, se de fato, de verdade, ele é de Deus. Porque Satanás, ele gosta de duvidar do que a Bíblia diz. Desde lá no paraíso, ele colocou em xeque-mate o que Deus havia dito para o primeiro casal formado por Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Jesus confirma a autoridade divina das sagradas escrituras, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, diante de tudo isso, você e eu podemos confiar em toda e qualquer afirmação profética, porque vale a pena a gente confiar nas profecias bíblicas. Eu não sei se você é assim como eu sou. Eu gosto de fazer as perguntas e em seguida responder quando alguém me pergunta alguma coisa na área profética. Eu quero mencionar aqui algumas perguntas e essas perguntas serão respondidas durante o nosso curso de escatologia. Talvez você tenha também esses pensamentos com relação à escatologia. Por exemplo, algumas perguntas importantes a respeito de escatologia. É possível a gente saber o dia da segunda vinda de Cristo? Será que, pastor, eu posso ter noção do tempo exato que Cristo voltará para buscar sua igreja? Será que nós podemos? É uma pergunta importante. Vamos responder no curso. Outra pergunta que as pessoas fazem muito: qual será o próximo grande acontecimento para o povo de Deus? O que nós esperamos? O que nós ansiamos? O que nós mais desejamos na nossa vida? Você sabe? Talvez sim. Então, no nosso curso, a gente vai tratar desse assunto. Para a igreja, que acontecimento se seguirá ao arrebatamento? Assim que a igreja for arrebatada, for para os céus, o que vai acontecer? Você sabe? Você tem noção? Se alguém me perguntasse agora, irmão, diga para mim, o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Então você vai aprender aqui conosco. Alguém será condenado no tribunal de Cristo? Qual é a diferença do tribunal de Cristo para o trono branco? Tem diferença? O que é o trono branco? O que é o tribunal de Cristo? O que é condenação? O que não é condenação? Então você vai poder responder, aprender aqui. A trombeta de 1 Coríntios 15, 52 é a mesma sétima trombeta de Apocalipse. Apocalipse fala das 7 trombetas. É a mesma que Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios? Certamente que não é, mas vamos responder isso. A Bíblia diz que a volta de Jesus se dará no piscar de olhos. Diz a Bíblia, né? Há quanto tempo dura um piscar de olhos? Você sabe? Então, a volta de Cristo se dará no piscar de olhos. Essa volta de Cristo, no piscar de olhos, é igual à volta dele com a igreja? Qual a diferença? Da primeira fase para a segunda fase? Da segunda vinda de Cristo. Quantas fases tem? Então, a gente vai aprender aqui no nosso curso de escatologia. Qual será a condição dos crentes no período milenar? Haverá um período de 1000 anos que vamos governar com Cristo. Qual vai ser nosso estado? Qual é a nossa posição como igreja? Qual é a posição de Israel no período milenar? A nação de Israel vai estar lá? Ela vai estar, hoje, a nação, no estado que ela se encontra, ela pode estar lá? Não. Como é que ela vai estar lá no milênio? A gente vai ver isso no nosso curso.
É verdade que a vinda de Jesus se dará em duas fases. Quais são elas? O que significa anticristo? Como é que a Bíblia define a palavra anticristo? Essas são algumas perguntas e muitas outras que serão respondidas no nosso curso de escatologia. Você está acompanhando tudo pelo nosso slide na sua tela nessa noite. A primeira coisa, no nosso curso de escatologia, nós queremos entender que escatologia é a doutrina das últimas coisas, e que nós chamamos isso de escatologia. É a doutrina das últimas coisas. A palavra escatologia, ela é proveniente de dois vocábulos gregos, eschatos, que significa última, e logos, que quer dizer palavra, estudo. Então, nós vamos estudar as coisas que vão acontecer. Então, nós queremos falar um pouco do passado, queremos falar do nosso presente, onde é que nós nos encontramos agora, qual é a nossa dispensação, e também queremos falar sobre o futuro. Antes de a gente entrar nos textos bíblicos, seria muito interessante, queridos irmãos, nós entendemos um pouco da história a partir do Velho Testamento, e a gente quer dar uma pincelada sobre as dispensações. Nós somos dispensacionalistas. Nós acreditamos nas 7 dispensações e nas 8 alianças. Então, eu quero explicar cada dispensação de uma forma assim rápida, certo? Para que a gente possa entrar no assunto escatológico propriamente dito, certo? Nós chamamos isso de plano divino através dos séculos, né? Para entendermos um pouco como Deus agiu de forma diferente em cada uma das dispensações. A palavra dispensação, olha bem, isso é importante. A palavra dispensação encontra-se 4 vezes no Novo Testamento. 1 Coríntios 9:17, está na sua apostila que eu enviei, vou enviar novamente. Em Efésios 1:10, no capítulo 13, versículo 2, e Colossenses capítulo 1, versículo 25. E está a palavra dispensação. Essa palavra dispensação, no grego, significa oikonomia, da qual deriva-se a palavra economia. Segundo o dicionário bíblico, significa a boa ordem da administração, na dispensa de uma casa. É como sua esposa ou alguém pede para você ir ao mercado e comprar 10 quilos de feijão para 4 pessoas naquela casa. Certamente você não vai colocar os 10 quilos de feijão logo no fogo, né? Na panela, colocar tempero, não. Você vai colocar o feijão de conformidade com as suas necessidades. Assim é a ideia de boa ordem na administração. Deus dividiu o mundo assim, por partes, certo? É importante, nós chamamos isso de o plano divino através dos séculos. Então, a gente quer dar repito, uma pincelada rápida sobre as 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que vai de Gênesis, capítulo 1, do 28 até o capítulo 3, versículo 24 de Gênesis. Então, esse texto, ele fala da primeira dispensação. Mas por que dispensação? Por que inocência? Porque no Jardim do Éden, na primeira dispensação, quando Deus criou o primeiro casal, não tinha pecado. Era um casal inocente, sem pecado. Então, o tempo dessa dispensação, que vai da criação até a queda do homem. Então, nós chamamos isso de inocência. Você há de concordar comigo de que, quando Deus criou o primeiro casal, criou sem pecado. Era um casal puro, né? Vivia sem roupa, totalmente despido, era inocente, não tinha pecado. Nessa dispensação, Deus deu para esse casal uma responsabilidade. E qual foi a responsabilidade que Deus deu para Adão e Eva? Não comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todos os frutos das árvores, exceto da árvore que está no meio do jardim. Vocês não podem comer. Então Deus deu uma ordem para o primeiro casal. Infelizmente, o primeiro casal pecou contra Deus. E qual foi o fracasso? Comeram do fruto proibido. E qual foi o castigo? A gente concorda que toda ação tem uma reação. Todo pecado tem uma consequência. E qual foi o castigo deles? Eles foram expulsos do jardim. Maldição e morte. Essa é a primeira dispensação chamada inocência. A segunda dispensação vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 14, que nós chamamos de quê? De consciência. Essa é na imagem que você pode acompanhar no nosso curso de escatologia, né? Que vai desse texto. Então, qual é a responsabilidade deles? Que vai da queda até o dilúvio. Qual é a responsabilidade? Obedecer e oferecer sacrifício a Deus. O que Caim fez? Ofereceu o melhor da terra. Não era isso que Deus queria. Deus queria sacrifício. Essa era a responsabilidade. E a gente percebe que o ser humano, ele sempre está desobedecendo a Deus. Qual o fracasso? Corrupção. E qual o juízo? Dilúvio universal. O dilúvio cobriu toda a face da terra como um castigo pelo pecado, da desobediência, na dispensação da consciência. A terceira dispensação, que vai do capítulo 8, versículo 15, até o capítulo 11, versículo 32, que nós chamamos de governo humano, que é na época de Noé. Qual é o tempo dessa dispensação? Vai do dilúvio até a Torre de Babel. Esse é o período da dispensação do governo humano. Qual era a responsabilidade? Vocês devem lembrar. Era povoar e espalhar-se por toda a terra. Deus disse, olha, vocês devem multiplicar, encher e multiplicar a terra. Essa foi a ordem de Deus. O que eles fizeram? Eles desobedeceram e construíram a Torre de Babel. Vamos construir aqui uma torre para que o nosso nome se torne célebre. Vamos aqui. Deus disse, não era isso que Deus havia dito para eles. Deus disse, olha, vocês devem se espalhar, vocês devem multiplicar, mas vocês não devem fazer diferente do que eu mandei. Eles obedeceram a Deus. E qual foi o juízo? Confusão de línguas. Alguém dizia, olha, eu estou construindo essa parte da Torre de Babel. Eu quero tijolo. Alguém trazia, não entendia a língua dele, e trazia palha, ou trazia outra coisa diferente. Então, começou a confusão de línguas ali na Torre de Babel, como castigo. Por isso nós temos os vários idiomas do planeta, e eu creio que teve início ali na Torre de Babel. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. Deus, ele fez uma promessa a Abraão, Eu vou te abençoar, aqueles que te abençoarem, eu vou te amaldiçoar, aqueles que te amaldiçoarem. De ti eu farei uma grande nação, a gente sabe disso, de que Abraão, ele é pai de 3 grandes nações. Ele é pai dos árabes, através de Ismael, do filho de Agar, escrava. Abraão é pai dos hebreus, através de Isaac, mas também Abraão é o nosso pai no sentido espiritual, não biológico, porque ele é o pai dos crentes. Então, Abraão se tornou o pai de 3 grandes nações. Mas temos uma promessa. E qual o tempo aqui? Vai de Abraão até a lei no Monte Sinai. Então, mesmo no Monte Sinai, onde Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Então, a dispensação da promessa vai até ali. Qual é a responsabilidade que Deus deu para a nação? Permanecer em Canaã, na terra que Deus havia prometido à nação de Israel. Qual foi o fracasso da nação? Eles foram morar no Egito. Juízo. Eles passaram 400 anos na escravidão egípcia no Egito. A linguagem nordestina,
A nação de Israel, no Egito, comeu o pão que o diabo amassou. A nação sofreu muito na escravidão egípcia durante 400 anos, como disciplina, como castigo, pela desobediência a ordem que Deus havia dado para a nação de Israel. A quinta dispensação é a dispensação da lei, que vai de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, até o capítulo 23, versículo 19. Qual é o tempo aqui? Que vai da lei no Monte Sinai até Cristo. A graça, a dispensação da graça, ela não começa com Cristo. Ela começa com Atos 2, ali com a descida do Espírito Santo na formação da igreja. Então, a dispensação da lei vai no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei ali, certo? E vai até Cristo, porque Cristo nasceu sob a lei, nasceu de mulher, nasceu no período da lei. E qual é a responsabilidade? Guardar toda a lei. Qual o fracasso? Eles violaram a lei e rejeitaram a Cristo. Eu acho interessante que existem movimentos religiosos, igrejas, que ainda querem obedecer à lei, como mandamento de Deus. Ninguém até hoje, exceto Cristo, obedeceu à lei. Se na época do velho eles não obedeceram, como hoje alguém quer obedecer à lei? Como os adventistas e outros movimentos religiosos. Não tem. A lei passou. Estamos na graça. E qual o fracasso? Violar a lei e rejeitar a Cristo. Qual o juízo? Dispersão mundial. Por isso que nos 4 cantos do planeta existem judeus espalhados. Né? E o que é um judeu? Um judeu não é alguém que nasce em Israel. Um judeu é aquele que é descendente das 12 tribos dos filhos de Jacó. Lembra os 12 filhos? Pronto. Se alguém é descendente dos filhos de Jacó, é um judeu. Então a gente vê judeu que nasceu na Alemanha, um judeu alemão, né? Que nasceu no Brasil, um judeu brasileiro, é um judeu francês e assim por diante. Mas é um judeu. Então, por isso nós temos judeus espalhados por todo o planeta. Isso é como disciplina de Deus para com a nação de Israel. Nós chegamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. É o nosso período. É o período hoje da igreja. Nós chamamos período da graça. O período que a igreja nasceu. E esse período da graça vai de Atos 2, versículo 1, onde o Espírito Santo desceu, quando Cristo foi assunto aos céus, para estar à direita do Pai, o Espírito Santo desceu como promessa de Deus para habitar naqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Então, essa dispensação nasceu em Atos 2 e vai até quando, pastor? Nasce em Atos 2, no nascimento da igreja, e vai até no capítulo 3, no último versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, onde termina a última igreja das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Após o capítulo 3, terminando o capítulo 3, entrando no capítulo 4, não se ouve, não se lê, não se sabe mais sobre igreja. Por quê? Veremos isso posteriormente, porque a igreja, ela vai estar no céu. Ela não vai estar na terra num período tribulacional. Ela vai estar nos céus com o Senhor. Por isso que não se menciona mais igreja a partir do capítulo 4. Ela vai aparecer no capítulo 19. E por quê? Veremos isso posteriormente. Então, nesse tempo da dispensação da graça, que vai da vinda de Cristo até arrebatamento da igreja, nessa dispensação, qual é a responsabilidade hoje?
aceitar Cristo. E aquele que aceita Cristo deve viver pela fé. Essa é a responsabilidade do ser humano hoje. Começando de Atos 2, lembre-se disso, nascimento da igreja, e vai até o arrebatamento da igreja. Então, todo esse período nós chamamos de dispensação da graça. Então, o ser humano precisa isso, aceitar Cristo e viver pela fé na pessoa de Cristo. Qual é o fracasso? O ser humano rejeita Cristo. A pessoa não quer conversa com Cristo. Hoje nós pregamos a palavra aqui, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, tem uma população de quase 13 milhões de habitantes. É o estado do Brasil com o menor número de igrejas evangélicas conservadoras fundamentalistas. É o estado com o maior número de suicídios. É o estado que precisa ouvir o evangelho. E o nosso lema, meu lema como missionário, junto com a irmã Sulamita, é que não é justo alguém ouvir o evangelho 2 vezes, onde tem alguém que não ouviu nenhuma. O nosso projeto é implantar igrejas nessa região do sul do Brasil. Existem cidades inteiras aqui, queridos, com a população enorme, que não tem uma igreja evangélica. Ah, pastor, uma igreja? Não tem. São cidades inteiramente católicas, que precisam de obreiros, precisam de missionários. Essa tem sido a nossa oração. Por isso que as pessoas hoje, elas precisam ouvir o evangelho. Qual o fracasso? Muitos não querem Cristo. Qual o juízo? Qual é a consequência dessa rejeição? Essas pessoas que rejeitam a Cristo hoje, na dispensação da graça, essas pessoas, elas vão passar pela grande tribulação. E aqui surge uma pergunta extremamente importante. Pastor, as pessoas hoje, a partir da dispensação da graça, até a volta de Cristo, para buscar a sua igreja, todas essas pessoas que rejeitam a Cristo, que vão passar pela grande tribulação vivos, elas terão uma segunda chance? Eu creio que não. Essas pessoas, elas não terão uma segunda chance. Haverá conversão de gentios e judeus na grande tribulação, sim. A gente vai ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que essas pessoas, elas não terão mais chance da conversão. Veremos isso posteriormente. Então, o juízo é que essas pessoas vão passar pela grande tribulação. E a última dispensação do nosso curso, que a gente vai ver aí, é a 7ª dispensação, é o milênio, né? O milênio, qual é o tempo do milênio? E da volta de Cristo até o fim do milênio. Quando a gente fala volta de Cristo, lembre-se, a volta de Cristo se dará em 2 fases. O milênio ele começa na segunda fase da segunda vinda de Cristo. É quando termina o período da grande tribulação, Cristo vem com a igreja. É nesse período que eu falo. Então terminou a grande tribulação, Cristo vem com a igreja, que não é mais a sua noiva, é esposa, porque o casamento aconteceu no céu. Então, o período do milênio, o período da dispensação do milênio, vai da volta de Cristo até o período de 1000 anos, que é o período milenar. Esse é o tempo. Qual é a responsabilidade no milênio? Obedecer e adorar Cristo. Todo paz, Cristo reinando como presidente da nação. Qual o fracasso? Haverá rebelião final. Mas, pastor, como pode? Se no milênio haverá paz perfeita, como haverá rebelião final? Queridos, é que as pessoas que vão entrar da grande tribulação para o milênio são gentios salvos e judeus convertidos. Dessas pessoas vão nascer filhos, não da igreja,
Mas dessas pessoas, muitos desses filhos vão se rebelar junto com o inimigo de Deus. Por isso que chamamos de rebelião final. E qual o juízo? O grande trono branco e o lago de fogo para todo sempre. Então, essas pessoas, elas vão ser ressuscitadas no trono branco, elas serão julgadas, todos os ímpios, de todas as épocas, do Jardim do Éden até o final do tempo, até o final do milênio, a rebelião final, serão julgadas, serão ressuscitadas, chamamos de segunda ressurreição, serão julgadas e serão lançadas, não no inferno, porque no inferno já está o ímpio. Essas pessoas serão lançadas no lago de fogo para todo sempre, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Não existe a aniquilação da alma. A pessoa vai para o inferno, é tormento por toda a eternidade. Assim como existe a vida eterna para todo sempre, existe também condenação eterna para todo sempre. Essa termina as nossas 7 dispensações, dando assim uma visão panorâmica dessas dispensações. Mas eu queria, uma outra coisa muito importante, amados, é que quando nós estudamos escatologia, quando nós gastamos tempo no assunto escatológico, estudar escatologia traz para nós alguns resultados extremamente importantes quando você estuda o assunto profético. E eu quero compartilhar com você nessa noite quais são os resultados para o meu coração, para o seu coração, quando você estuda escatologia. Primeiro, porque há uma grande bênção para quem estuda escatologia. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 1 e 3 diz assim, ó, bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz é o homem, feliz é a mulher que estuda profecia, que entende a profecia de forma correta. Não uma profecia que está na mídia, mas uma profecia bíblica, à luz das sagradas escrituras. Então, você se torna uma pessoa feliz, você se torna uma pessoa bem-aventurada. É isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1. O segundo resultado, para quem estuda escatologia, estuda a profecia, é que nós temos grande estímulo espiritual. O conhecimento das profecias incentiva o cristão a viver de modo agradável a Deus. Desde o começo, que Deus tem despertado, queridos, para estudar escatologia, estudar a doutrina do futuro, que esse assunto mudou a minha vida. Não apenas como pastor, não apenas como missionário, mas como ovelha do pastoreio de Cristo, assim como vocês. Entender escatologia traz para mim um bálsamo, um refrigério muito grande. A Bíblia diz, em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E tudo que nele crê, e todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A grande cartada, o grande projeto para quem estuda as profecias, para quem estuda a escatologia, qual é, pastor? É uma vida de santidade. Porque se eu não tiver uma vida de santidade, escatologia para mim, ela não tem sentido. Escatologia não é apenas eu entender o que vai acontecer no futuro. Escatologia, ela vai produzir em mim agora uma vida diferente, uma vida longe do pecado. Por isso que todo aquele que tem essa esperança, como diz João, purifica-se a si mesmo como ele é puro.
Se Deus é puro, ele chama você também para a pureza. Porque Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seria o momento para nós analisarmos a nossa própria vida e perguntar para Deus: como está meu coração? Como está a minha vida? Será que eu não sou apenas uma pessoa religiosa ou de fato, de verdade, eu sou um cristão? Intimidade com Deus não começa na igreja, começa no seu quarto. Ali você e Deus, no momento de oração, no momento de intimidade. Então, a escatologia tem que levar o crente a esse patamar. Nós não queremos ser assim como Judas Iscariote, lembra dele? Tão perto de Cristo, mas longe do céu. Judas foi para o inferno, era um falso apóstolo, era um falso crente. Nós não queremos isso. Queremos entender escatologia. E esse entendimento nos levar a uma vida de pureza. É importante entendermos isso. A esperança do breve retorno de Cristo leva o crente a focalizar os seus pensamentos e conduta em Cristo. 1 Pedro 4:7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Eu repito, entender escatologia, entender profecia, me leva a fazer uma reflexão da minha vida como cristão. Os crentes mais devotos e fiéis são aqueles que têm consciência dos eventos dos últimos dias e aguardam a volta de Cristo. Quando você vê um crente que não tem uma vida de santidade, que é um crente que não é comprometido com a Bíblia, com a sua igreja, pode ter certeza, há uma falha na escatologia na vida desse cristão. Então, quando a pessoa ela tem uma escatologia certa, correta, ela rejeita toda a teologia da prosperidade, ela rejeita toda a teologia da moda, ela rejeita o oba-oba, ela concentra a sua vida naquilo que é santo, naquilo que é puro. O terceiro resultado, que quando eu estudo escatologia, eu estudo profecia, é que eu vou ter uma estabilidade psicológica, queridos. O estudo profético não somente satisfaz a mente, mas também estabelece um equilíbrio emocional. Há uma necessidade muito forte hoje em dia. As pessoas estão nervosas. Elas estão chorando por qualquer coisa. Você vê que as pessoas estão tomando remédio por tudo. Qualquer coisa é remédio antidepressivo, é isso. As pessoas visitam as farmácias mais do que nunca, mais do que todas as outras épocas. Por que isso? Porque é a instabilidade psicológica. Eu lembro que em 2001, se eu não estou equivocado, quando eu era pastor no PECEM, muitas pessoas nos procuraram preocupadas, porque o mundo ia acabar. Ah, pastor, estou com medo. O mundo vai acabar. Eu disse, não, queridos, não vai. Porque há uma ordem cronológica na escatologia. Para que o mundo acabe, para que o mundo seja destruído, primeiro a igreja arrebatada. Depois vem a grande tribulação, vem o milênio. É todo um processo. Isso deu para aquelas pessoas uma estabilidade psicológica. Hoje em dia a gente vê pessoas que estão vivendo num tormento enorme, porque não tem uma estabilidade escatológica, profética. Outra coisa importante, outro resultado no estudo profético, é o conforto no sofrimento. O reconhecimento da volta de Cristo para buscar a sua igreja leva o crente a uma convicção firme para servir a Deus. Quando eu entendo a escatologia correta, eu sirvo a Deus, mesmo em meus sofrimentos, as perseguições, as humilhações, eu sirvo a Deus com muito mais convicção. Eu sirvo a minha igreja local com muito mais devoção. Eu dedico a minha vida a Deus com mais empenho. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 58, o que Paulo diz aqui em Coríntios? Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você sofre, saiba, querido, que há uma recompensa, há um resultado diante de Deus pelo seu sofrimento como cristão. Também ele desenvolve a alegre expectativa de ter servido a Deus com integridade. Paulo, quando estava perto de partir, perto do seu martírio, perto de encontrar com o seu Senhor, perto de ser decapitado a mando de César Nero, Paulo tinha a convicção de ter servido a Deus. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: já agora, olha a convicção dele, a convicção profética, escatológica, ele diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha, ele vivia na esperança, nessa expectativa do Senhor, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele estava perto de partir, mas Paulo jamais, ele perdeu a convicção da esperança da volta de Cristo. Ele sabia que a volta de Cristo era uma volta iminente, poderia voltar a qualquer momento. Então, Paulo nos serve para nós como exemplo, como referencial de um cristão que amava escatologia, mesmo no sofrimento. Ele suportou a dor, ele suportou a agonia em uma prisão, sendo abandonado pelas igrejas, mas no coração dele havia uma esperança profética. Queridos, eu não sei que tipo de morte Deus está preparando para nós, que tipo de partida Deus reservou para nós. Mas quando eu e você, quando nós fixamos o nosso coração nas promessas de Cristo, na área escatológica e profética, a sua vida se torna uma vida diferente. Você se torna um funcionário de empresa mais eficiente, você é mais fiel à sua esposa, você é fiel mais à sua igreja, você é um crente diferenciado. Pode ter certeza disso, ok? Queria agora, antes da gente passar para a nossa próxima parte, eu queria perguntar se tem agora, na nossa aula escatológica, tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu quero dar espaço para alguma pergunta agora, certo? Talvez a gente dá uma parada agora e nós trataremos do próximo assunto, na próxima aula, é sobre os sinais escatológicos da segunda vinda de Cristo. Pastor, quais são os sinais que Cristo está às portas? Como é que eu posso saber? Eu não posso saber data, nem dia, nem hora, porque a Bíblia diz que ele virá como ladrão, sem aviso prévio. Mas será que nós podemos ter ideia pelos sinais que estão acontecendo no planeta? Claro que sim. Quais são esses sinais que estão acontecendo hoje, que aconteceram, que estão acontecendo, que mostra que Cristo está perto de voltar? Esse será o assunto da nossa próxima aula, certo? Eu quero abrir espaço para alguma pergunta ou dúvida que o irmão tiver nessa noite.